Bom dia, boa tarde, boa noite. Um café e curso de Spring. Agora vamos falar sobre banco de dados. Nessa trilha que a gente está fazendo aqui, tá? A gente falou sobre Swagger, sobre o protocolo HTTP, um GET, um POST, enfim. Neste momento, o que a gente vai fazer? A gente vai criar o nosso banco de dados e começar a interagir com o banco de dados. Por quê? Tudo isso, tudo que a gente implementou até agora, ele vai trabalhar com um banco. Enfim, a gente tem que ter um banco de dados. 100% das aplicações que a gente utiliza tem algum lugar para salvar dados, né? Manipulação de dados e desenvolvimento de software é isso, tá? E essa trilha vai ser focada para a gente falar sobre esse início de projeto, começar um projeto, começar a resolver o teu primeiro CRUD para conseguir a tua primeira vaga júnior, tá? Nesse momento, o que a gente vai fazer? A gente está trabalhando com Spring Boot, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar continuidade na nossa cafeteria. Nesse momento, a gente vai utilizar o Postgres. Então, instalem o Postgres na máquina de vocês ou usem que nem eu, um Docker com uma imagem Postgres rodando, tá? E tem um conector para esse Postgres com um Dbeaver, enfim, ali no curso de banco de dados a gente mostra alguns comandos do Dbeaver, né? Utilize alguma ferramenta para fazer consultas e monitorar a base que vocês vão criar agora com a cafeteria. A gente não vai utilizar script bruto na nossa aplicação, então a gente vai utilizar JPA. JPA é o Java Persistence API, que ele é uma biblioteca, tá? De ORM, tá? Object Relational Mapping. Keep playing the left, the right. Meu inglês é uma bosta. É uma ORM para a conexão do banco. Então o que ele vai fazer? Ele vai converter nossas classes, nossas entidades, em scripts e fazer a conversão dos resultados das consultas, dos scripts ou dos inserts para os nossos objetos. Ele vai fazer um meio de campo para que tu não precise digitar um select, que tu faça um insert ou alguma coisa desse tipo, tá bom? Então, o que a gente vai precisar nesse momento? Vamos precisar botar duas dependências, tá? Deixa eu até checar se não tem, mas vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é ir no nosso POM, tá? E colocar duas novas dependências. A primeira dependência que a gente vai colocar aqui, a gente vai colocar uma do Spring Boot. Então, vai ser o org.springbootframework.boot, tá? Ele vai sugerir uma qualquer. Eu não quero esse Artificial, eu quero o Spring Boot Standard Data.jpa, esse cara, ok? Então eu vou estar inserindo o Spring Boot com JPA, tá? Nesse modelo, e agora a gente vai colocar a dependência do próprio Postgres. Então a gente vai botar aqui o PostgreSQL e o ID Group PostgreSQL, ok? Então, nesse cara, eu vou botar também um scope, tá? Um scope de runtime, só para a gente utilizar isso em tempo de execução, ok? Nesse momento, eu mando o meu Maven rodar novamente, ele vai baixar essas bibliotecas e a gente agora começa a implementação disso. O que a gente vai precisar depois de implementar isso? A gente vai precisar de algumas configurações, tá? Dentro do nosso Application Properties. O que essas configurações vão dizer? Elas vão dizer, além do nome da nossa aplicação, agora a gente vai começar uma região falando sobre a conexão com o banco. O dialeto que a gente vai usar, a classe, se a gente vai mostrar o SQL, como vai funcionar, algumas configurações do próprio JPA. Então vamos lá. O primeiro delas é o URL do nosso banco. Então a gente vai botar aqui um Spring .datasource URL, datasource, e vai começar um monte aqui, ó, URL, datasource type, datasource, vários datasources, tá? Aqui a gente usa o JDBC, uma conexão JDBC, dois pontos, a gente vai dizer o nome do nosso banco, PostgreSQL, e a gente vai dizer a rota dele. Então, // localhost. Não precisa botar porta porque ele já sabe que está na porta padrão. E o nome do nosso banco, cafeteria. Esse banco ainda não existe, então a gente vai lá no Dbeaver criar ele, tá? A gente vai botar nosso usuário e senha. Então eu já vou até começar a utilizar um Ctrl+C, Ctrl+V, porque tudo que a gente vai fazer agora é sobre o datasource, tá? Então, datasource username, que a gente vai botar o nosso username, que a gente vai usar o próprio do Postgres. Vocês também, se vocês configurarem o Postgres
de primeira na base vai ser esse usuário, tá? A gente vai usar o nosso password. Aqui é o password quando tu cria o banco ou tu instancia a tua instância Docker, tu vai gerar uma nova senha. A minha senha mais difícil que tem no mundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês configuram a senha que vocês quiserem na máquina de vocês, é um banco local. Pode funcionar com qualquer senha que vocês quiserem. Depois disso, a gente vai no datasource.drive class. A gente pode só usar o nome que a gente utilizou já, tá? Que é o org.postgresql .drive com D maiúsculo. Deixa eu só ver porque ele não completou aqui. Pronto, ele entendeu agora. Não precisei fazer nada, só esperar. E a gente vai começar a falar alguma coisa sobre o nosso JPA e sobre o dialeto, tá? Por quê? Porque a gente vai usar Hibernate aqui. Então, a gente vai botar um Hibernate.dialect, tá? E aí usar, eu vou até pegar na minha colinha aqui, o dialeto que a gente vai usar, que é o org.hibernate.dialect.hsql dialect, tá? Esse aqui é o que a gente está dizendo, ó, nosso JPA vai funcionar por Hibernate, ok? O que a gente mais agora precisa? Vamos falar sobre o nosso JPA. Então a gente vai spring.jpa, tá? O que a gente vai falar aqui? Sobre o formato. A gente vai falar aqui, acho que mais fácil é só o show SQL, tá? Que é para mostrar o nosso SQL e botar um true, tá? E aqui vamos falar sobre o que o nosso Hibernate vai fazer, tá? Então, eu vou falar que o nosso jpa.hibernate.automod ele vai fazer um create and drop. Por quê? Eu sempre executo o primeiro como create and drop para ele criar a base, tá? E depois eu coloco como update aqui, tá? A gente sempre vai lembrar de mudar isso para update, ok? Eu faço isso quando a base não existe e ele vai gerar isso, tá? Então aqui a gente tem uma classe que é um record, que a gente não vai usar mais ela, tá? A gente vai botar aqui agora, vamos renomear esse cara para pedido DTO, por exemplo, que é só pra gente dizer que esse cara aqui não é uma entidade, tá? E lá na nossa controller, vamos mudar todos esses caras para pedido DTO, tá? Eu podia ter feito um refactor, mas, enfim, não fiz. Então, vamos mudar para pedido DTO. Pronto, tá? Agora o nosso código vai estar buildando novamente. Eu vou dar um build para ver se ele conseguiu fazer o que ele precisava, tá? Beleza, eu acredito que ele falte uma classe ainda para a gente conseguir rodar. Mas vamos lá. Vamos criar primeiro uma entidade aqui e agora a gente vai organizar isso. Organizar o projeto, tá? Vamos criar um pacote chamado controllers para a gente colocar nossos controllers ali dentro. Tá? Dentro da nossa controllers vamos criar um DTO, que seriam nossos requests e responses, tá? Deixa eu só renomear para minúsculo aqui para ficar bonitinho. Tá, e agora a gente vai criar uma classe, um package chamado model, que a gente vai ter o nosso modelo, nossos repositórios e nossos entidades. E a gente vai criar agora um pedido. Tá. Criando o pedido, o que a gente vai precisar neste pedido? A gente vai ter que criar ele como uma entidade. Então, se ele é uma entidade, a gente vai utilizar um @entity, que ele vai dizer que ele é uma entidade. E agora a gente vai criar um private int id, pode ser um long, vamos usar um long, tá? Um long id, e vamos usar um private string descrição.
Só para a gente ter uma descrição desse cara, tá? Aqui a gente vai botar um @id, porque é necessário para ele entender, e uma estratégia de geração, que é o onIdentity, tá? Gerate value, ele vai ser autogerado quando ele ser inserido, ok? Agora a gente tem uma entidade mapeada bonitinha, então vamos testar, ver se o nosso JPA vai conseguir executar. Eu acredito que ele não vai conseguir executar ainda, porque a gente não tem um banco chamado cafeteria, tá? Eu tenho que criar um banco de dados aqui, que é cafeteria. Óbvio que eu tenho que reconectar nesse banco. Editar conexão. Eu estou no banco de dados Postgres, eu tenho que ir para o cafeteria. Sim, reiniciar a conexão. Agora eu estou no banco cafeteria. Beleza. Tem nossa table de pedidos. Reconectei no banco certo. E agora seguimos com a implementação. Temos um banco de dados conectado com nossa tabela de cafeteria. A gente pode visualizar os dados aqui. Não tem nenhum dado aí de descrição. Então a gente começou agora a ter um banco para a nossa cafeteria, tá? Então a gente tem nossos pedidos. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer nosso DTO, tá? Ele ser o nosso banco de dados. A gente vai parar de trabalhar com uma lista para isso ter um banco de dados. Vamos fazer isso da forma mais simples possível com o MVC, tá bom? Então vamos lá. No nosso pedido model, a gente vai adicionar os campos que faltam aqui, tá? Então, um private valor e status nesse momento, tá? Aqui a gente vai usar o próprio IntelliJ para fazer um gerate, ok? Então a gente vai clicar em gerate, get and setters, selecionar todos e dar um ok. Tá? Só vou organizar aqui, porque ele gerou na primeira linha, porque eu estava selecionado na primeira linha. Ctrl X, colar. A gente pode mudar isso para Lombok depois, mas nesse momento só vamos gerar os getSetters para a gente ter a classe bonitinha, tá? Então a gente gerou nossa classe de pedido, que vai ser a mesma que a gente recebia lá no nosso DTO, tá? Já vamos trabalhar com o DTO para ficar de uma forma mais fácil de manutenção futura, não retornar nossa entidade, tá? Tem um DTO que faça a nossa conversão no final das contas. Então, nesse momento, a gente vai fazer nossa lista, que existia, as nossas duas listas que existiam aqui, elas vão ser excluídas, então elas não vão existir mais, tá? E a gente vai ter que implementar agora uma repository. Para a gente fazer isso, controle bem ok. Então a gente vai criar um novo package chamado repository. Tá? Para a gente fazer este controle. E aqui agora a gente vai criar uma nova classe chamada, nesse momento, vamos chamar, ela vai ser uma interface, mas vamos chamar ela de repositório, tá? Para vocês não se confundirem. Então a gente vai criar o pedido repository. Beleza? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma interface do próprio para o próprio Spring implementar para a gente, tá? Então a gente vai criar uma interface repository e a gente vai estender isso, tá, do próprio JPA. E a gente vai importar a classe, tá, do pedido, e agora aqui a gente já vai ter todas as partes do JPA de consulta, de edição. A gente pode fazer uma aula mais explicativa aqui para fazer consultas personalizadas. Mas neste momento, vamos fazer só as consultas básicas, as edições básicas para a gente utilizar aqui. Então a gente criou uma repository, o pedido repository, tá? Ele é uma interface. Agora lá no pedido controller a gente consegue já usar isso, tá? A gente não vai implementar uma service, a gente não vai fazer os meios campos, a gente vai fazer um MVCzinho bem bruto mesmo, model, controller, e aí a gente cria uma view, quem sabe lá num React da vida, tá? Um MVCzinho bem simples pra gente conseguir trabalhar no projeto.
Então, a gente já vai mudar nesse momento, porque a gente vai criar aqui um auto-write e vamos criar um private pedido repository para fazer a injeção de dependência deste repository para a gente poder utilizar, tá? Com esse cara, a gente já não precisa mais utilizar o próprio pedido repository para retornar todos. Então a gente já pode vir aqui pedido repository, tá? Vamos criar aqui uma variável só para a gente ter lresult. Não vamos usar o mapa, vamos usar o pedido repository.findAll. E a gente vai retornar esse cara aqui. Só que a gente vai ter que castar esse cara, tá? Por quê? Ou mudar o tipo para um pedido list. Mas nesse momento não é uma boa prática. Então vamos fazer, deixa eu ver, conversão ou retornar. Vamos encurtar o vídeo, vamos retornar a entidade, mas sabendo que a gente vai mudar isso para uma boa prática e fazer as conversões, tá? Então neste momento a gente vai mudar aqui para pedido. E aí a gente consegue retornar a lista de pedidos, ok? Uma redundância, a gente não precisa dela. A gente pode só retornar a lista de pedidos e vamos retornar todos os pedidos, tá? Então aqui a gente começa a não precisar mais desse mapeamento, ok? O que a gente vai fazer? Vamos começar a ajustar isso. A gente não precisa gerar um new pedido com ID aqui, porque é auto-incrementado. Então, no momento que criar agora, a gente vai ter um var novo pedido igual a repository.save e passar a nossa entidade que vai receber já pedido. Ponto e vírgula, passo o pedido e a gente vai retornar um pedido com o novo ID. Mesma coisa a gente vai fazer em todos os outros contextos, tá? Aqui a gente está fazendo um pull, então a gente não vai usar o mapping.get para fazer essa consulta do pedido. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um repository.findById, certo? E vamos passar nosso ID or else null, que isso significa o quê? Ele vai buscar pelo ID, se ele não encontrar nada, ele vai retornar um nulo, que a gente consegue fazer nossas outras verificações, ok? Nos outros a gente vai fazer o mesmo cenário, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um find by ID or null para esta verificação, tá? Só que a gente vai fazer isso aqui de uma forma mais tranquila. Var pedido recebe isso e vamos fazer um, se ele for igual a null, ele vai dar um not found. Se ele existir, eu vou fazer um repository ponto delete e passar minha entidade. E aí eu vou fazer o delete aqui. No nosso put, a gente vai receber um pedido também, tá? Vamos verificar, fazer a mesma verificação da nossa consulta, ver se ele existe. Se não, a gente retorna um not found. Aqui a gente vai tirar isso aqui fora, que era uma outra coisa que a gente fez. Neste momento, a gente não precisa gerar um novo, porque a gente está fazendo uma edição. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso pedido, tá? Request vai ser atribuído ao nosso pedido. Então, pedido.setID e um save. Nesse cenário, a gente não quer só setar o ID, a gente quer pedido.setDescrição, tá? A gente não vai setar o ID porque o ID já existe. Valor e
pedido.set status. Recebe o pedido request status. Vamos mandar salvar. E vamos retornar o pedido. Agora vamos testar nossa API, ver se está tudo funcional no banco de dados, tá? Então vou rebuildar aqui para ele pegar nossas configurações. Vou abrir o Swagger e a gente vai testar isso, ok? Tá? O que a gente vai fazer? Vamos dar um get all para ver se ele consegue conectar no banco e retornar nada para a gente. Ele retornou nada. Então o que a gente precisa agora é fazer um post para gerar o primeiro pedido, tá? Então o primeiro pedido não tem um ID, a gente vai passar um valor 0 e agora a gente vai passar uma descrição aqui. Café doce. O status é registrado e o valor é 12 reais. Ele retornou 1. Vamos botar o amargo. Vamos botar aqui 8 reais. Ele registrou 2. Então ele fez 2 registros. Neste momento, eu vou consultar novamente para ver se ele retorna. Retornou os 2. Ok. Eu consigo retornar só o pedido de ID 1? Consigo retornar o pedido de 1 ou o pedido de ID 2, tá? Com isso, eu também sei que eu consigo fazer um delete do pedido 1. E aí a consulta do pedido 1 vai dar 404, not found, e a do pedido 2 existe, café amargo. Se eu consultar todos os pedidos, vai retornar só o pedido 2. Se eu fazer um put no pedido 2, tá? Put no pedido 2, tryout 2, não preciso passar o ID, eu quero só pegar esse resultado aqui, colocar ele aqui e dizer que esse cara vai ser P, tá? Com status de P. Ok. Vou executar. Amargo status P e a consulta agora por ID tem que ser status P. E eu posso verificar isso também no banco de dados, que agora tenho o meu pedido no banco de dados, tá? Então era isso, gente. O que a gente fez nessa aula? A gente criou um banco, conectou com ele usando o JPA e fez a nossa API, agora a nossa pequena API, ela ainda não está da melhor prática possível, tá? Mas com uma controller, uma interface de repository, porque o próprio JPA implementa os métodos para o próprio Spring Boot implementa os métodos JPA para gente, e uma entidade, tá? A gente fez isso persistir num banco de dados Postgres. O Java era muito complexo de fazer esse tipo de operação quando a gente utilizava o Java puro. O Spring facilita muito pra gente, tá bom? Era isso. Esse foi o café de hoje. Falar um pouquinho sobre banco de dados. A gente vai ter mais coisas pela frente. Agora a gente vai utilizar mais o banco de dados. Vamos falar mais sobre relacionamentos. Vamos trabalhar para essa API ficar mais complexa, ok? Muito obrigado a todos. Curtam, compartilhem. Sempre sai conteúdo toda semana no canal. Utilizem essa trilha para vocês conseguirem fazer os seus primeiros CRUDs, utilizar isso no dia a dia de vocês. E até mais. Um café e JPA. Abraço.